Buenas, tchê, tranquilo, tranquilo. Sejam mais uma vez muito bem-vindos a este humilde canal onde as escrituras falam. E dando continuidade, será mesmo que o Espiritismo é o verdadeiro Evangelho de Cristo? Buenas, tchê, tranquilo, tranquilo. Então sejam muito bem-vindos a esse humilde canal. Nesse estudo agora a gente vai recapitular o que foi dito e a compreensão agora vai ser melhor sobre o que Deus fala sobre o espiritismo, sobre os médiuns, os feiticeiros, os agoureiros, os adivinhadores, os prognosticadores e encantadores, tá? Eu vou colocar devagarito aí, versículo por versículo, tá, tia? A compreensão vai ser muito melhor. Então, assim, ó, a atitude de Deus para com os praticantes da necromância foi de proibição. Não só proibição, mas sendo uma prática um pecado abominável. O castigo imposto a quem desobedecesse aos mandamentos de Deus, nesse quesito, né, naqueles versículos e capítulos, praticando a feitiçaria ou incorporando espíritos, era a morte. Isso está escrito em Êxodo 22:18, não deixem viver a feitiçaria. Em Levítico 20:27 também. O homem ou mulher que sejam necromantes ou feiticeiros serão mortos. Igualmente eram amaldiçoados aqueles que procuravam ou consultavam espíritos familiares e feiticeiros. Isso está escrito em Levítico 19:31. Não recorram aos médiuns, nem busquem os espíritas, pois vocês serão contaminados por eles. Eu sou o Senhor, o Deus de vocês. Em Levítico 20, versículo 6 também. Quando alguém se virar para os necromantes e feiticeiros para se prostituir com eles, eu me voltarei contra ele e o eliminarei do meio do seu povo. O profeta Daniel também, ele faz várias menções aos magos e astrólogos. Isso está em Daniel 1:20. Em toda a matéria de sabedoria e de inteligência sobre que o rei lhe fez perguntas, os achou 10 vezes mais doutos do que todos os magos e encantadores que havia em todo o seu reino. Aqui em Daniel é quando o povo hebreu já estava escravo dos babilônicos. Eles eram cativos, foram cativos. Em Daniel 2, versículo 2 também. Então o rei mandou chamar os magos, os encantadores, os feiticeiros e os caldeus, para que declarassem ao rei quais lhe foram os sonhos. Eles vieram e se apresentaram diante do rei. Daniel 2:27 também. Respondeu Daniel na presença do rei e disse: o mistério que o rei exige, nem encantadores, nem magos, nem astrólogos o podem revelar ao rei. Nem encantadores, né? Lembram? É despacho, aquelas pessoas que fazem macumba. Os necromantes que fazem macumba. Continuando então, Daniel capítulo 4, no versículo 7, ainda continua. Então entraram os magos, os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. E lhes contei o sonho, mas não me fizeram saber a sua interpretação. Em Daniel 5, versículo 7 diz: o rei ordenou em voz alta que se introduzissem os encantadores, os caldeus e os feiticeiros. Falou o rei e disse aos sábios da Babilônia: qualquer que ler esta escritura e me declarar a sua interpretação,
adivinhação será vestido de púrpura. Trará uma cadeia de ouro ao pescoço e será o terceiro no meu reino. Então, relembrando, né, o que é adivinhação? É a tentativa de decifrar a vontade dos deuses com o uso da magia. O que é prognosticador? É aquele que tira sortes para prever o futuro. Agoureiro. O que é agoureiro? Significa em hebraico praticar adivinhação, adivinhar, observar sinais, aprender pela experiência, predizer o futuro. E o que é encantamento? Encantamento é uma forma de magia em que se faz feitiço contra alguém ou alguma coisa, despacho ou macumba. Então a gente vai vendo, né, tchê, que os profetas de Deus, familiarizados com os caldeus na arte da interpretação de sonhos e visões, sempre se prevaleceram contra os caldeus. O profeta Isaías também levantou, né, a sua voz contra os antigos espíritas que profetizavam para o povo de Israel. Isso está escrito em Isaías 8,19. Quando vos disserem, consultai os necromantes e os adivinhos, que chiureiam e murmuram, que chiureiam, que significa que gritam, e murmuram, acaso não consultará o povo ao seu Deus? A favor dos vivos se consultarão aos mortos? Em Isaías 19,3 também, o espírito dos egípcios se esvaecerá dentro deles, e anularei o seu conselho. Eles consultarão os seus ídolos, encantadores e necromantes e feiticeiros. Em Isaías 47,9 também. Mas ambas estas coisas virão sobre ti no mesmo dia. Perda de filhos e viuvez virão em cheio sobre ti, apesar da multidão das tuas feitiçarias e da abundância dos teus muitos encantamentos. O rei Saul também tem uma passagem. O rei Saul, antes da sua apostasia, né, da sua negação em Deus, quando ainda se submetia à direção de Deus, ele desterrou, né, ele expulsou os praticantes do espiritismo, abolindo toda modalidade de prática espírita em Israel. Isso está escrito em 1 Samuel 28,3. Já Samuel era morto, e todo Israel o tinha chorado e o tinha sepultado em Ramá, que era a sua cidade natal. Saul havia expulsado os médiuns e os espíritas. Em 1 Samuel 28, versículo 9 também. Respondeu-lhe a mulher: Bem sabes o que fez Saul, como eliminou da terra os médiuns e os adivinhos. Por que, pois, me armas ciladas da minha vida? Para me matares? Então a gente vai vendo, né, Ti? Agora com toda essa sabendo que é adivinhação, algoreiro, fica melhor, né? Parece que fica mais claro as escrituras diante da gente. Mas a gente vai vendo que Deus abomina essa prática. Não foi isso que ele ensinou ao seu povo. Isso são práticas que vêm da Babilônia, do Antigo Egito, dos etruscos, romanos, dos gregos e etc. Essa prática de espiritismo não vem de Deus. Isso aí, ó, como diz no início, isso é anátema. E então, da mesma forma, fez o rei Josias a mesma coisa. Isso está em 2 Reis 23:24. Aboliu também Josias os médiuns, os feiticeiros, os ídolos do lar, os ídolos e todas as abominações que se viam na terra de Judá e em Jerusalém. Em 2 Reis. Bom, então a Bíblia registra igualmente a queda do rei Manassés também, como consequência do seu envolvimento com o espiritismo. A gente vai vendo que cada vez que o povo se envolve com o espiritismo, Deus castiga o povo. Então está escrito em 2 Reis 21:6. E queimou a seu filho como sacrifício, adivinhava pelas nuvens,
era agoureiro e tratava com médiuns e feiticeiros. Prosseguiu em fazer o que era mal perante o Senhor, para o provocar a ira. Em 2 Crônicas 33, versículo 6 também diz: queimou seus filhos como oferta no vale do filho de Inom. Adivinhava pelas nuvens, era agoureiro, praticava feitiçarias, tratava com necromantes e feiticeiros, e prosseguiu em fazer o que era mal. Então a Bíblia também registra que a tentativa do homem de procurar conhecer o futuro e os mistérios do universo por meio de adivinhação, encantamentos e feitiçarias sempre desagradou a Deus. Os egípcios, né, não só os egípcios, mas os caldeus, como eu falei, até os povos de Canaã, os povos de Deus também, eles andavam envolvidos com essas práticas aí. E a gente vê biblicamente que Deus ele não gosta, ele abomina, na verdade, ele detesta isso aí. Então os egípcios, os caldeus e os povos de Canaã estavam envolvidos com essas práticas. Eles não desapareceram até os dias de hoje, apenas mudaram de rótulo no decorrer dos séculos. Bom, pessoal, vamos chegando ao final de mais um vídeo. Espero que tenham entendido agora biblicamente o que Deus fala, né, em suas palavras, que ele detesta a arte da necromância, ele detesta os médiuns, os espíritas. Está mais que nítido aqui. O espiritismo ele não tem base bíblica. Isso vem de povos antigos, isso vem de povos cananeus, egípcios. Não tem nada a ver com Bíblia, não tem nada a ver com, não tem base bíblica. O espiritismo, Tati. Então, o espiritismo ele não é o verdadeiro evangelho de Cristo. Então, já no próximo vídeo a gente já entra, né, nas doutrinas, né, no combate das doutrinas. Então, pessoal, fiquem na paz do Criador. Até o próximo vídeo, se Deus quiser. Espero que tenham entendido o que Deus fala para nós e meditem no que está aí. Tati, forte abraço a todos aí e até mais.